Estamos aqui dentro dessa nossa série falando sobre os sacramentos, 7 sacramentos. Vamos iniciar esse vídeo falando hoje sobre o matrimônio. O matrimônio que é um sacramento muito bonito da igreja, mas que tem sido muito negligenciado. E é isso, mais sobre isso que eu queria falar especificamente dos sacramentos hoje. A importância que esse sacramento tem para a vida de um casal. Hoje em dia a gente conhece inúmeros casais que estão juntos, estão aí, moram juntos, têm já família, às vezes até filho, mas que não se casam, ficam adiando essa data do casamento e ficam adiando, como que adiando um grande presente, porque Deus, nos diz o catecismo, tem inúmeras graças e bênçãos para derramar na nossa vida quando nós celebramos o sacramento do matrimônio, mas a gente fica anulando, a gente fica inventando empecilho, colocando empecilho à frente do matrimônio. E por isso eu acho que o matrimônio hoje em dia tem sido meio negligenciado. As pessoas transformaram o casamento em um evento social, onde você se preocupa com as flores, tem que pôr flor, e quem vai cantar, e aí a flor fica caro, e o cantor é caro, e para filmar é caro, e tirar foto é caro. Aí fica uma coisa difícil, porque nós estamos em tempos difíceis. Às vezes você não tem dinheiro, você fica prorrogando aquilo lá. Você deixa de receber um sacramento apenas para que você faça uma grande festa, apenas para que seu casamento pareça bonito. Não se preocupe com as coisas exteriores. Coloque o foco essencial no que importa, que é o interior. Nós precisamos receber o sacramento para o nosso relacionamento, para o nosso bem enquanto casal. Não se preocupe. Quando eu casei, a gente gastou com enfeite, fez festa, fez tudo. Hoje talvez a gente faria totalmente diferente. Por quê? A gente enfeita demais, no dia acaba que você não aproveita nada e é um rolo danado. Então, hoje eu casaria simples, talvez com uma igreja até sem enfeite, chamaria ali meus amigos para celebrar o casamento sem festa, sem nada, de uma maneira simples. Não precisa ser sofisticado. Não vai ser a flor do casamento que vai te casar ou quem canta que vai te casar. Você, o importante já falar aqui, quem celebra o casamento, os ministros que celebram o sacramento do matrimônio são os noivos, eles são mais importantes. Então os noivos, na presença de um padre ou na presença de um bispo que vai ali ser como que uma testemunha, um intermediário da graça de Deus, você se coloca ali diante de Deus de livre e espontânea vontade e ali você recebe o sacramento, as graças e as bênçãos que brota do sacramento. O sacramento não é uma oração. O sacramento, ele não é apenas uma intenção boa nossa, não. O sacramento, ele é um toque da graça divina. É Deus que vem e que nos toca. Pela força do sacramento, nós recebemos graças que são inerentes desse sacramento. Isso precisa ficar claro. Quando nós casamos, quando nós recebemos qualquer sacramento, nós somos tocados pela graça de Deus. O casal que se aproxima ali, desde que esteja tudo certinho, é importante a gente falar isso aqui, porque para casar os dois precisam estar diante de Deus de livre, espontânea vontade, né? Não pode estar ali baseado numa mentira, nem nada disso. Os dois precisam conhecer um ao outro e ser presente diante de Deus. Esse casal agora ele vai ser tocado e agraciado pelas bênçãos do sacramento, que foi instituído por Jesus e que é celebrado por nós. E o sacramento do matrimônio ele é diferente, ele se inicia ali na igreja, mas ele é celebrado constantemente. Nós iremos celebrar esse sacramento até o fim das nossas vidas, ajudando um ao outro, e assim a gente caminha. Mas existe graças, isso precisa ficar bem claro, não sei que está vendo esse vídeo, existem graças próprias do sacramento. Entendeu? Não é esse papo de casar na igreja pra quê? Nós já moramos junto. Casar na igreja para receber as bênçãos e as graças de Deus. Seja da maneira mais simples possível. Sabe? Às vezes, se você tem uma capela do Santíssimo, casa na capela do Santíssimo, se o padre permitir, se a legislação permitir, casa, não tem problema. Faça um casamento simples, mas receba o sacramento. Aí, depois você junta o dinheiro e faz a festa, dali um ano, celebra um ano, sei lá, 10 anos, você celebra 10 anos, não tem problema. O importante é casar. Se unir diante de Deus em matrimônio. Aí está a graça. Para a gente ter noção da grandiosidade do sacramento do matrimônio, antigamente, quando o casal ia ali contrair o matrimônio, o padre ia e abençoava o leito nupcial do casal, porque ali o sacramento do matrimônio ia ser consumado. Olha que bênção, olha que graça.
Sem contar que um casal que está vivendo demasiado, por exemplo, não pode participar da mesa eucarística, não pode se confessar, porque está vivendo em pecado. Então deixa a vida de pecado e receba as bênçãos e as graças do sacramento. Nós não podemos olhar com indiferença para o sacramento do matrimônio. E quantas bênçãos e graças nos dá o sacramento do matrimônio? O catecismo aqui aponta as várias. Junto com o sacramento, por exemplo, que no 1641, junto com o sacramento, Deus nos dá uma graça própria para vivermos como casal. Deus me deu no meu sacramento uma graça própria para que eu seja um bom marido. Essa graça agora vai estar em mim. Eu devo agora pedir as bênçãos e a graça de Deus para que eu seja um bom marido, para que a esposa seja uma boa esposa. O catecismo nos ensina que no nosso matrimônio nós recebemos graça até para que a gente tenha as condições para ser pai, para ser mãe. As graças nós recebemos ali no momento do sacramento do matrimônio. São as graças próprias do tempo. Às vezes um casal está a ponto de se separar porque está juntado, e já aconteceu essa situação, e resolve se casar e o casamento vira outro, porque junto com o casamento, junto com a celebração do matrimônio, junto com o sacramento, nós recebemos inúmeras graças de Deus. Isso fica claro nas nossas ideias. O casamento não é apenas um evento social. O casamento é um sacramento. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, vai nos tocar pela força do sacramento, como casal. E agora, uma vez que nós nos casamos, aqui no número 1639 do Catecismo, diz assim: acontece uma aliança dos esposos que é integrada na aliança de Deus com os homens. Ou seja, quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, agora nós ficamos mais unidos. Nós somos verdadeiramente uma só carne e participamos dessa aliança de Deus com o homem. Essa aliança é como que assumida por Deus. Deus vai nos olhar como casal. Agora somos uma só carne. Um vai ajudar na salvação do outro. E muitas pessoas perguntam, mas por que a igreja não permite o divórcio? É justamente por isso aqui. O casamento, ele é integrado na aliança de Deus com os homens. Essa aliança de Deus com os homens jamais vai se romper. Então, agora o matrimônio também não pode se romper. Existe um símbolo de Jesus e a igreja. Jesus é o esposo e a igreja é a noiva. Esse matrimônio jamais vai cessar, jamais vai ser destruído. Então o nosso matrimônio participa de certa maneira desse matrimônio de Cristo, dessa aliança com Deus e o homem. E por isso ele não pode ser quebrado. Cristo jamais vai deixar de amar a sua igreja. E nós jamais podemos deixar de estar ao lado do nosso cônjuge. Temos que lutar com todas as forças para que a gente permaneça e segure, sustente o nosso casamento. Sabe, às vezes as pessoas... Eu sei, gente, que tem casos e casos. Eu sei, eu vou até fazer um vídeo mais pra frente falando sobre segunda união e tudo mais. Mas eu vejo que tem gente que quer uma vida perfeita, de felicidade plena, que não pode ter contrariedade. Isso não existe. Nós teremos cruz na vida. Ninguém vai nos completar por inteiro, só Deus. Até porque nós também somos difíceis. A gente também tem um temperamento difícil. É luta, matrimônio é luta. E uma coisa muito importante que eu vejo, nós precisamos ter paciência para esperar as fases passar. No matrimônio existem várias fases. Então tem uma fase que você está próximo, tem uma fase que às vezes é mais difícil, você fica mais distante, se encostar dá choque, tem essa fase também. Mas se a gente na primeira briga, nas primeiras fases a gente for deixando tudo, o casamento da gente não vai durar nada. Nunca, você vai casar 700 vezes. E aqui o catecismo fala também que Deus nos dá uma graça para que a gente permaneça casado em frente às cruzes e provações que a gente passar pelo matrimônio. Então, tira esse troço da cabeça de que juntado com fé, que é tão ditado, juntado com fé casado é. Não é. Existe uma graça esperando por você que não recebeu ainda o sacramento. Você que às vezes já está no sacramento, Deus tem. Olha que quantas graças que Deus nos deu. Então agora nós podemos chegar diante de Deus e falar: Jesus, renova em mim esta graça que eu recebi no meu matrimônio, para que eu possa suportar o mala sem alça do meu marido, para que eu possa suportar a mala sem alça da minha esposa. Nós podemos chegar e pedir. É promessa de Deus. Para criar os nossos filhos, está aqui no catecismo. O casal recebe uma graça
que os ajuda mutuamente a santificar-se, a santificar a educação dos seus filhos. Então, se está passando dificuldade com seus filhos, fala: Jesus, dai-me sabedoria para que eu eduque meu filho. Se você é casado, você recebeu pela força do sacramento. Agora você pode pedir. Então, teríamos muito mais para falar sobre o amor conjugal, uma série de coisas, né? Mas vamos ficando por aqui, porque eu queria deixar bem claro esta verdade. Nós precisamos do sacramento do matrimônio. Não trate o sacramento do matrimônio com indiferença. Isso aqui que eu queria, resumindo, em pormenores, é o que eu queria falar. Uma palavrinha sobre o sacramento da ordem. Eu não vou gravar um vídeo sobre o sacramento da ordem, porque que nosso perfil, maioria são casais, né? Então a gente vai falar, nós falamos mais voltado para uma prática mesmo do sacramento. Não criamos aqui nada extraordinário, falamos do sacramento de maneira bem prática. A ordem é constituída por 3: diácono, padre e bispo. Quando uma pessoa por exemplo, o padre recebe ali a ordem, agora ele pode agir em persona Christi, em união com seu bispo, porque ele recebe esse sacramento direto do bispo. O padre é como se fosse um braço do bispo que age em persona Christi. Isso é muito importante, porque nós, às vezes, confundimos um pouco as coisas e achamos que nós vamos na missa do fulano, na missa ciclano. Não, na missa o padre vai estar em persona Christi, é a pessoa de Cristo que está ali. Na confissão, quando o padre levanta a mão para abençoar e perdoar os seus pecados, não é a mão do padre, é a mão chagada de Cristo que se levanta para perdoar o meu pecado. O padre agora foi ordenado, ele faz parte do sacerdócio de Cristo. Todos nós batizados fazemos parte, mas o padre, pela ordem do sacramento, agora ele faz parte do sacerdócio de Cristo. Pela força do sacramento, ele faz parte do sacerdócio de Cristo. Então, o sacramento da ordem é algo importantíssimo também. Mais para frente a gente pode fazer um vídeo aí falando da sucessão apostólica e abordar com mais tempo esse tema aí do sacerdócio, mas basicamente é isso. Pela ordem, pelo sacramento da ordem, a pessoa passa a agir agora em persona Christi. Ela recebe um selo indelével que jamais vai ser tirado também pelo sacramento da ordem. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a vocês que me acompanharam aqui nessa série. Nós vamos ter, se Deus quiser, vídeos segundas, quartas e sextas no nosso YouTube, falando sobre vários temas aí ligados à fé católica. Você é meu convidado para sempre participar aqui com a gente, curtir, compartilhar, divulgar nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado, você que me acompanha, que chegou aqui até o final. Chegou aqui até o final, você é um guerreiro. Deus abençoe.